Olá, no ar mais um Saber Direito Debate. Essa semana eu recebo o professor Rosildo Bonfim, que durante a semana ministrou o curso sobre processo cautelar. Na primeira aula ele falou sobre classificação e competência, na aula 2 sobre poder geral de cautela, logo em seguida falou sobre processo cautelar, mérito, na quarta aula sobre revelia, parte 1 e por fim sobre revelia, parte 2. O professor é especialista em processo civil e professor da área e advogado também. Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Saber Direito Debate. Professor, obrigada por todas as aulas ministradas aí, por todo o conhecimento deixado para o nosso telespectador. Eu que agradeço a participação e a possibilidade que está sendo dada de eu pulverizar um pouquinho de conhecimentos que a gente tem para os diversos alunos na sua formação. Ótimo. Bom, professor, eu vou quebrar o protocolo aqui e começar de uma forma diferente o nosso Saber Direito Debate, porque o nosso professor convidado dessa semana tem uma história incrível e eu não poderia deixar passar em branco toda essa caminhada, essa jornada de vida. Filho de baiano com uma pernambucana, ele é um vencedor. E eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa sua trajetória de vida para a gente. Ok, na verdade, eu sou filho de uma pernambucana. Minha mãe veio de Pernambuco com 18 anos para o Rio de Janeiro. E nessa vinda para aqui, meu pai com 21, os dois se encontraram. Acabaram que foram morar junto e permaneceram juntos durante 37 anos, depois se separaram. Nesse curso dessa convivência de 37 anos, eles tiveram 10 filhos. Eu sou o nono dos 10 filhos. 4, infelizmente, falecidos por desnutrição, gastrite, aqueles problemas clássicos do nordestino que vem para aqui. Que matava antigamente, né? Exatamente, que matava e não tinha condições de sustentar os seus filhos. E eu resolvi, desde o começo, como eu via muitas injustiças praticadas com minha mãe, ela era empregada doméstica, onde não se assinava carteira de trabalho, ela era demitida e nada recebia, aquela injustiça gerou dentro de mim a convicção que eu tinha que exercer alguma profissão ligada com a justiça. E desde pequeno, me lembro que estava na 6ª série primária, a professora fez um júri simulado e eu pedi à professora para eu ser o advogado de defesa. Me encantei com aquela defesa que fiz, precária, mas era os parcos conhecimentos da época, e cheguei em casa dizendo: mãe, eu quero ser advogado e professor de direito. Até então, todos os irmãos estudavam também ou o senhor Não, teve o privilégio de... Eu acho que é privilégio, porque na minha família tem curso superior a minha irmã, mas pago por mim. Depois que eu me formei, eu paguei a universidade dela inteira, ela fez biologia somente. Os outros irmãos não estudaram, infelizmente, estudaram muito pouco, todos trabalhando, mas estudaram muito pouco. Curso universitário só eu e minha irmã. Depois de alguns anos, quando eu me formei, comecei a ingressar no mercado, eu perguntei a ela se ela queria fazer universidade, ela tinha interesse e eu paguei toda a universidade dela. E um ponto que me chamou a atenção foi, o senhor me disse que a sua mãe perguntou para os 10 filhos, se não me engano, é isso mesmo, né? Quem gostaria de estudar mesmo, de fato, porque aí ela bancaria. Que aí ela bancaria. E quando ela disse isso, eu disse que tinha sonho de ser advogado, de ser professor de direito. E eu até me emociono a frase que ela disse, olha, eu vou ter que lavar muito chão das minhas patroas, mas se você quiser, você vai estudar. De modo que bonito, né? Uma família tão humilde, eu fiquei sem trabalhar, só estudando, até os 20 anos de idade. Que coisa boa. Para que eu pudesse me dedicar exclusivamente ao estudo. Só depois de 20 anos de idade que eu comecei a trabalhar. Muitas vezes eu queria trabalhar, ela dizia que não, que se era meu sonho, esse sonho seria realizado. Que maravilha. Não fez dos outros, porque os outros não despertaram o interesse de estudar, de fazer a universidade e prosseguir os estudos. Que maravilha. É muito bonito a gente ouvir esse tipo de depoimento, né? Essa história de vida tão bem sucedida como é a do senhor. Quer dizer, então, que graduados, 3º grau completo, o senhor e sua irmã? Eu e minha irmã, os únicos. Perfeito. Minha irmã também fez lá pós-graduação. E jurista é o único, né? O jurista é o único. Que bom. É o único. E que me chamava muita atenção, isso me dá orgulho mesmo, eu gosto de falar, que a mamãe era semi-analfabeta. A mamãe fez a 4ª série primária, escrevia açúcar com SS, era uma pessoa inteligentíssima, mas de pouca cultura, e mesmo uma Mas não era letrada. Exatamente, né? Uma mulher com essas condições, tem uma visão lá na frente, quando ela dizia: filho, a gente que é pobre, a gente só vai poder mudar essa situação de vida estudando.
É verdade. E por isso que eu queria, que se é do seu direito, que você não trabalhasse, que eu insistia muitas vezes para trabalhar, que eu via ela trabalhando muito, eu queria que, enquanto eu pudesse te sustentar, você só estudasse. Que maravilha, professor. Imagina se todas as pessoas que passaram e passam pelas dificuldades que a sua família passou pudessem ter uma oportunidade como essa. E saber agarrar também, que é importante, Exatamente. né? Saber agarrar. Não Senão de nada só, adianta. Não adianta só conceder a oportunidade, você tem que querer pegá-la para si. É verdade. Parabéns. Parabéns pelas suas escolhas, pela sua caminhada e por essa família que, sem dúvida nenhuma, te deu um alicerce essencial para que o senhor fosse quem o senhor é hoje, não é isso? Exatamente. Muito obrigado pelos parabéns, que realmente havia momentos muito difíceis que eu via minha mãe muito sofrida, que eu sentia a vontade não de desistir, mas de falar, eu vou reduzir um pouco minha carga horária de estudo, porque eu tenho que trabalhar para ajudar. Trabalhar também, né? Mas soube, graças a Deus, recompensá-la no final da vida dela. Eu já estava bem situado no mercado e eu fiz tudo que um filho pode fazer pela sua mãe. Que maravilha! E nós também temos um prazer e um orgulho enorme de tê-lo aqui conosco, participando com a gente de uma TV tão séria que tem exatamente essa função de levar esses conhecimentos jurídicos para muitas vezes para as pessoas que estão começando a carreira, né? E podem, inclusive, se espelhar na sua caminhada. Obrigado, muito obrigado. Bom, mudando então de assunto e passando para o tema das nossas aulas, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, professor, nós temos aí um novo Código de Processo Civil no forno, né, em andamento, prestes a sair, já era para ter saído, na verdade, não saiu ainda. E dentro dessa matéria ministrada durante essa semana, quais são as principais inovações que vêm por aí com o novo Código de Processo Civil? O novo Código de Processo Civil, na verdade, trata-se da PL 8046 de 2010, que está tramitando já há bastante tempo. Veja, de 2010, nós estamos em 2014. Eu nem mais faço previsão, que eu faço previsão que o código será no ano e depois... É furado, exatamente. Não dá certo. Não é, eu não faço previsão, mas o novo Código de Processo Civil, quando estiver em vigência, ele traz grandes mudanças respondendo aos reclamos da doutrina. Uma das grandes mudanças que eu via debatendo isso em sala de aula, eu nunca compreendia por que você tem que ajuizar uma ação cautelar antecedente e depois ajuizar uma ação principal. Ora, se há necessidade de uma medida cautelar no curso do processo, por que não se defere a medida cautelar incidental ao processo? Estou ajuizando a ação contra um cidadão que está dissipando o patrimônio, bloqueia o patrimônio dele no curso do processo. Você não teria necessidade de duas ações. E o novo Código de Processo Civil está prevendo isso. Na verdade, você terá medidas cautelares que serão proferidas sem a necessidade de se ajuizar uma ação cautelar. Ganha-se em celeridade e ganha-se em economia processual. Você não precisa de ajuizar uma ação e depois ajuizar a ação então, no curso dita do principal. processo principal, no curso você pode fazer isso? Você pode pedir. Isto é inovação? Legislativa, sim, mas sem inovação jurisprudencial, não. Recentemente, na cidade do Rio de Janeiro, veja, na área trabalhista, não era nem na área civil, eu pedi ao juiz, ao distribuir uma inicial, que se arrestasse 80 mil de uma empresa, expliquei as situações e no curso do processo da ação de conhecimento, ele foi lá e determinou o arresto. Então, o que se está fazendo com essa PL 8046, na verdade, alguns textos são, na verdade, responder a ressonância que já se tem na jurisprudência do nosso... E que já é praticada de alguma forma. Mas, claro, alguns juízes, alguns formalistas têm mais resistência, porque a lei diz que não pode ser feito, mas alguns já concedem medidas cautelares no bojo do processo, dito processo principal. Essa seria, então, a principal inovação? Essa é uma mudança que muito nos deixa feliz, porque a gente já questionava isso há muito tempo, que isso fosse implementado. E parece que no novo Código de Processo Civil será alterado sobre esse contexto. Sobre outras mudanças que o senhor considera relevante, então, a gente conversa daqui a pouco no segundo bloco. Você não sai daí, porque no segundo bloco tem muito mais papo sobre processo cautelar. Até já. Já voltamos e aqui comigo o professor Rosildo Bonfim. Professor, dando sequência então ao nosso papo do primeiro bloco, o senhor gostaria de destacar outras mudanças relevantes com o novo Código de Processo Civil acerca deste tema, processo cautelar?
Com certeza. O novo Código de Processo Civil, ele veio, primeiro, dissipar uma dúvida que sempre pairou na doutrina, na jurisprudência. Qual seria, efetivamente, a diferença entre um processo cautelar e uma antecipação de tutela? Você vê muitas decisões equivocadas, alguns advogados fazendo requerimentos equivocados. Está lá, no artigo 269 do novo Código de Processo Civil, o legislador, no texto, fazendo esta diferença, conceituando quais são as medidas cautelares e quais são as medidas antecipatórias. E por que faz isso? Porque há uma dúvida, tanto processo cautelar quanto antecipação de tutela se trabalha com perículo e mora. Mas a gente não pode esquecer que o juiz também antecipa a tutela quando, não obstante não ocorrer o perículo e mora, é evidente o direito do autor, para evitar aquelas demandas protelatórias. O cidadão não paga o aluguel e contesta mesmo assim, é evidente o direito do autor de ter seu imóvel retomado. Ora, qualquer defesa ali é protelatória, então o juiz vai lá e pode antecipar a tutela, mesmo que não haja perículo e mora. Inclusive, esse é um marco divisor, uma das diferenças entre os dois institutos. E dentro disso existe uma polêmica com o poder do juiz de fazer isso de ofício. Exatamente. E isto o Código de Processo Civil, um novo código, também está prevendo, porque sempre se questiona, é um tema extremamente palpitante, se o juiz poderia antecipar a tutela de ofício. Alguns autores dizem que é possível, mas a grande maioria das decisões judiciais diz que não. Eu, particularmente, acredito que em casos excepcionais é possível. Imagina lá, eu peço numa ação de conhecimento para ser internado, porque é iminente o meu risco de vida, não pedir antecipação de tutela, o juiz percebendo que se não internar vai ocorrer o evento morte e não vai antecipar essa tutela. Mas essa questão será solucionada no novo Código de Processo Civil. Volto a dizer que a PL 8046 diz lá textualmente que o juiz poderá antecipar a tutela mesmo que a parte não tenha requerido, para que não ocorra a ineficácia de eventual decisão judicial. Ou seja, essa polêmica que está na doutrina, a jurisprudência, depois do novo código, quando entrar em vigência, terá que fazer uma nova releitura, uma vez que o legislador estará textualmente autorizando o juiz a antecipar esta tutela. E com uma inovação que eu reputo surpreendente, não acreditei que o legislador ia até então. Diz lá, pelo menos está no texto da PL, que o juiz, uma vez antecipando a tutela, se a parte quer não agravar dessa decisão, o processo é extinto sem julgamento do mérito, mantendo a antecipação de tutela. É mesmo? Mantendo a antecipação de tutela. Se a parte não concordar, então que peça o desarquivamento e continue. O que é uma lógica. Se o juiz profere um provimento antecipatório e a parte não oferece resistência, é razoável que concordou e é razoável a manutenção dessa decisão. Mas, no passado, o processo, no estágio atual, o processo tramita até o final, como sentença, podendo, inclusive, revogar. E nessa nova Código de Processo Civil, não. Isso será extinto Antecipou, se a parte não impugnar, está extinto, acabou. Se a parte impugnar, aí sim o processo continua o trâmite normal. Isso, com certeza, vai imprimir muita celeridade aos novos processos a partir da PL 8046. E o senhor chegou a citar aí a questão da diferença entre o processo cautelar e antecipação de tutela. Na prática, professor, qual é a principal dificuldade que as pessoas encontram, advogados, estudantes e as pessoas que queiram entender de fato? Nessa percepção, essa é uma diferença mínima, né? Pequena, entre os dois institutos. É porque, na verdade, quando se fala em antecipação, quando se fala em ação cautelar, vem logo na cabeça de todo mundo o perículo e mora, ou seja, a prestação jurisdicional é tão demorada e tão tardia que muitas vezes, quando se dá a sentença, por exemplo, condenando alguém a pagar uma quantia... O objeto já não existe mais. Ou ainda que seja possível, porque o objeto existe, na hora que eu vou executar não tem mais patrimônio, a parte já dissipou todo o patrimônio. Então, há necessidade de uma medida cautelar. Por outro lado, a antecipação de tutela também trabalha-se com o perículo e mora. Está lá no 273, inciso 1. Então, onde a confusão é perículo e mora para antecipar tutela, perículo e mora processo cautelar, as partes pedem uma pela outra. Tanto há confusão que o próprio legislador,
questão de pouco tempo, alterou o artigo de antecipação de tutela, inserindo um parágrafo 7º dizendo que se a parte fazer um pedido de antecipação de tutela e o juiz perceber que era uma medida cautelar, ele vai fazer a fungibilidade e conceder uma medida pela outra. O próprio juiz. O próprio juiz. Aí ele vai falar, não, esse caso não era de antecipação de tutela, a parte requereu errado, era de uma medida cautelar. O juiz vai fungir e vai aplicar a medida cautelar correta. Sim, e para que não haja mais dúvida, qual deve ser a percepção de que um é um e o outro é outro? Qual é o ponto de divergência, de diferença, na verdade? De diferença. Eu chego, às vezes, quando estou ministrando aulas, a teatralizar para provar esta diferença. Eu sempre brinco, tiro sempre uma caneta do bolso e digo, se nós dois estivermos litigando a respeito dessa caneta, eu digo que sou o titular e você diz que também é. Mas eu estou destruindo a caneta. Você pode ajuizar uma ação cautelar de antecipação de tutela, pedindo que o juiz retire a caneta da minha mão, não lhe entregue a terceiro. Pergunto eu, o juiz está efetivando o bem de vida, está entregando a você, antecipando a tutela? Ele não. Ele está protegendo o objeto. Está protegendo. Se você for vencedora, você não receberá uma caneta quebrada. Perigo e mora para isso. Agora, se eu digo ao juiz, excelência, eu preciso desta caneta para trabalhar, meu instrumento de trabalho. O juiz fala, então há um perigo e mora. Eu vou retirar a caneta e vou entregar ao réu. Antecipação de tutela. Ele está antecipando a tutela, ele está efetivando, ele está pegando o bem em disputa, está lhe entregando, ainda que provisoriamente. Então, a diferença seria o depositário? Seria isso? Seria eu sempre uso duas palavras para diferenciar os dois institutos. Eu digo, o perigo in mora para o processo cautelar é para viabilizar a jurisdição. Uhum. O perigo in mora para antecipar tutela é para efetivar a jurisdição naquele momento, entregar o bem de vida. Então, uma é efetivar, outra é viabilizar. Parece-me que isso será solucionado porque o Código de Processo Civil novo faz essa diferença. O que é uma medida cautelar e o que é uma antecipação de tutela. E a diferenciação vai ser mantida? A senhora acredita que ela vai ser mantida? Na PL está lá no artigo 269, se for aprovada do jeito que está, com esta diferença. Os conceitos não vão se fundir. Os conceitos não vão se fundir e não será modificado esse conceito. Está, na verdade, respondendo à ressonância que a jurisprudência e a doutrina têm quanto a este tema. Perfeito. A senhora explicou muito bem. Agora acho que não há dúvida, né? Para ninguém. Bom, daqui a pouco eu volto com o terceiro e último bloco do Saber, Direito e Debate, mostrando os livros, então, que o professor trouxe para sugerir a todos vocês. Até já. Estamos de volta aqui comigo, o professor Rosildo Bonfim. Professor, chegou a hora então da gente falar sobre os livros que a gente sempre pede para que os professores tragam e indiquem como fonte de estudo, mas antes de mostrá-los, eu gostaria de falar sobre a sua obra, que ele acabou não trazendo, não é isso? É verdade. Conta pra gente sobre a sua obra, qual o tema, qual o título. Na verdade, eu tenho um livro em coautoria com o professor Fábio Vilela e Débora Félix, os dois são membros do Ministério Público do Trabalho, onde a gente trata da ação rescisória. Mas o livro tem uma peculiaridade. Por que o livro tem uma peculiaridade? Tanto o professor Fábio como a professora Débora, que são do Ministério Público do Trabalho, eles escrevem a participação dele, a ação rescisória, sobre a luz do processo do trabalho. E no mesmo livro, me competiu escrever sobre a ação rescisória sobre a luz do processo civil. Ou seja, num livro único você tem como funciona a ação rescisória na área trabalhista, que é bem diferente da área de processo civil, e como funciona a mesma ação rescisória na área processual civil, mostrando as diferenças entre esse instituto, entre os dois ramos do direito processual, na mesma obra. Essas duas visões. E vale lembrar também que o senhor também é professor de processo do trabalho, não é isso? Também sou professor, inclusive dou aula preparando para a magistratura do trabalho e Ministério Público do Trabalho em diversos cursos no estado do Rio de Janeiro. Perfeito. É só esse livro de sua autoria? Esse livro é de minha autoria e alguns artigos escritos em algumas revistas. Há coisa de um ano, escrevi um artigo assim que o Supremo Tribunal Federal declarou na ação de inconstitucionalidade 16, aquela questão polêmica se em serviço terceirizado pela administração pública, se obrigatoriamente a administração pública seria responsável. E o Supremo disse que não, na verdade, somente se a administração pública negligenciou em escolher a empresa para terceirizar.
o seu serviço, e eu sempre defendi essa tese também. Não é porque a administração pública tomou o serviço alheio que ela é responsável. Se ela adotou todas as diligências necessárias, ela não poderia ser responsável. E aí nós escrevemos, quando o Supremo disse que não poderia funcionar desta forma, e por isso que o TST teve que reformular a sua súmula 361, eu escrevi um artigo a respeito do tema, publicado na revista do TRT do Rio de Janeiro, e fiquei muito feliz que, alguns meses depois de escrever, a súmula foi alterada justamente de acordo com o que eu escrevi no artigo. Bacana. Então, hoje a súmula diz que a administração pública, tomando o serviço terceiro por si só, não caracteriza a responsabilidade. Só se ela não verificar, esse terceiro tem reclamações trabalhistas, recolhe FGTS, tinha idoneidade financeira, não viu nada disso, óbvio que ela será responsável. E fiquei muito feliz quando a súmula foi alterada exatamente nesse sentido, depois da ação de constitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Bom, passemos então aos livros, senão a gente não consegue finalizar, que infelizmente nosso tempo é muito curto. Vamos lá, professor. Curso sistematizado de Direito Processual Civil, do Cássio Bueno. Por que o senhor considera que esse livro é interessante para que as pessoas visualizem o tema aqui nessa obra? Na verdade, quando eu apresentei essa obra, eu apresento a obra de acordo com a pretensão do aluno. Esse curso do professor Cássio Bueno, ele é interessante porque ele dá uma visão geral da questão de antecipação de tutela, sem descer a minúcias, que minúcias seriam obras mais particularizadas. Ou seja, quem tem uma visão geral e rápida, leia o curso do professor Cássio Bueno. Perfeito. Daí a situação de eu ter indicado o curso do professor Cássio Bueno. Ótimo. Aqui, antecipação da tutela, nossa famosa e divergente antecipação da tutela, Luiz Guilherme Marinoni. Está aqui. Já o professor Luiz Guilherme Marinoni, eu acho ele importante que já é um livro escrito exclusivamente com um tema, logo pode-se dissecar todas as possibilidades sobre o tema, é um livro que te traz maior profundidade. É para aquele aluno que ele saiu do conhecimento básico e quer se aprofundar mais ainda a respeito do conhecimento da antecipação de tutela. Desse instituto especialmente, Exatamente. Né? Perfeito. Aqui ele chega a fazer algum parâmetro, alguma comparação com o processo cautelar? Faz. Aqui ele tem um capítulo do livro e que ele mostra exatamente as linhas convergentes e divergentes entre os dois institutos. Ótimo. Quais são os pontos de contato entre os dois institutos e quais são as divergências entre os dois institutos. Ótimo, bacana. Temos aqui também da cognição no processo civil, Kazuo Watanabe. É outro livro pequenininho, mas um livro que eu reputo de extrema importância. O professor Kazuo Watanabe, no livro da Cognição no Processo Civil, ele discute um tema pouco abordado em sala de aula. Como que é o mérito num processo cautelar, como que é o mérito num processo de conhecimento e num processo de execução. Bacana. E aí, fazendo a diferença até que eu coloquei na minha aula, mostrar qual é o mérito do processo cautelar, que é diferente do mérito do processo de conhecimento. E esse tema é relevante porque, infelizmente, ele é pouco discutido dentro da universidade. Daí a importância do livro do professor Kazuo Watanabe. Por exemplo, se nós lêssemos o professor Kazuo Watanabe, não cometeria, no meu sentir, a impropriedade técnica de falar em ações cautelares satisfativas. Porque as ações cautelares satisfativas, na verdade, são ações de conhecimento, com a roupa de ação cautelar, mas o mérito de ação de conhecimento, onde há, na verdade, uma antecipação de tutela. Daí a importância deste livro. Perfeito. E temos também Tutela Inibitória, de Luiz Guilherme Marinoni também, né? Do mesmo professor. Do mesmo autor. Mais uma vez, o professor Guilherme Marinoni discute temas específicos sobre algum instituto processual e mostra-se que nas tutelas inibitórias há um caráter cautelar nessas tutelas inibitórias também. São aquelas tutelas onde o juiz aplica uma sanção para inibir que se pratique algum ato. Então, ele também mostra que a questão de cautelaridade, a questão do fumaça do bom direito da emergência não é típica da antecipação de tutela. Nas tutelas inibitórias também pode acontecer uma emergencialidade e, por isso, terá que ter também um provimento antecipatório. Ótimo.
E comentários ao Código de Processo Civil de Galeno Lacerda. Bom, esse autor, eu sou até suspeito para falar do professor Galeno Lacerda. Eu admiro muito o professor Galeno Lacerda por algumas qualidades do que ele escreve. Primeiro, deste livro porque ele pega a parte geral do processo cautelar, artigo a artigo, e sai fazendo comentários de um a um artigo. E segundo, que ele tem a clareza e honestidade intelectual de quando adota uma posição que é minoritária, ele diz, esta é minha, mas esse não é entendimento majoritário. Para que o aluno não incida em erro quando lê uma posição isolada e acredita que essa seja a posição verdadeira. Ótimo. E por fim, temos o curso de Direito Processual Civil do Humberto Teodoro Júnior. E o senhor indica ele por quê? Talvez pela mesma situação do primeiro livro. O professor Humberto Teodoro Júnior é um jurista conhecido no estado de Minas Gerais, foi juiz, desembargador no estado de Minas Gerais, e ele dá uma visão geral também do Instituto do Processo Cautelar, mas chega, mesmo dando visão geral, consegue ter uma particularidade que, mesmo na visão geral, ainda comenta algumas questões específicas, não fica só no plano da visão geral. Claro que não dá para aprofundar muito, porque é um visões livro particulares de curso, mas mesmo, dá visões, né? Exatamente particulares. Ou seja, você tem a posição geral e uma posição diferenciada. Que sempre é enriquecedor, né? Com para qualquer certeza, estudante ou para qualquer profissional mesmo que busque uma especialização cada vez maior acerca do tema, não é isso? Exatamente, a gente não pode ter uma visão única, eu sempre digo, sobre um instituto. O direito é dinâmico. E a posição que hoje era correta, amanhã já é equivocada. Eu brinco muito em sala de aula, quem diria que há 15 anos atrás nós iríamos ajuizar uma ação, eu já tive possibilidade de ajuizar uma ação dessa, uma ação de resignação de sexo, onde o cidadão vai ajuizar uma ação para mudar seu nome do masculino para o feminino. Se a gente tiver posições fechadas, a gente não evolui. A sociedade é dinâmica, o direito é dinâmico, não é assim? Exatamente. E a partir daí que se faz, que as leis são modificadas e atualizadas, né? Exatamente. Tá Por isso que as mudanças do Código de Processo Civil, na verdade, muitas delas só está, na verdade, trazendo para a lei essas evoluções jurisprudenciais. É verdade. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco, por todas as aulas ministradas. Infelizmente, como eu disse antes, nosso tempo é pequeno, né, para um assunto que dificilmente se esgota, né, com rapidez. Então, muito obrigada mesmo e parabéns mais uma vez pela sua caminhada, pela sua história de vida. Eu que agradeço e agradeço especialmente à TV Justiça e devo lhe confessar aqui em particular que toda terça-feira eu chego em casa umas 5 horas, vou dar uma aula às 7 horas e fico no intervalo, quando estou tomando café, assistindo diversos programas do Saber Direito e me atualizando com os programas do Saber Direito. Que ótimo. Agradeço imensamente a possibilidade que me foi dado nessa aula de hoje, com grande honra de tentar passar um pouco conhecimento para os alunos que estão em formação. E vocês também, muitíssimo obrigada pela companhia mais uma vez. E não se esqueçam, qualquer dúvida é só mandar um e-mail para nós no saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet e acompanhar todos os nossos programas da casa. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Te espero de novo na semana que vem. Até lá, tchau! Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.